Olá, hoje vamos para mais uma aula do nosso curso e hoje vai ser uma aula especificamente sobre toda uma região do país. Hoje nós vamos falar do Algarve especificamente e talvez, pode se perguntar por que falar do Algarve, já que normalmente os turistas quando vão ao Algarve vão com outras intenções, com outros interesses. Sobretudo, claro, para as praias, para os passeios de barco, para as marinas. Então o Algarve tem uma característica que foge um pouco daquilo que o meu curso se propõe fazer, que é dar uma explicação histórica que auxilie vocês a contar a história dos locais, já que normalmente na ida para o Algarve essa história não sobressai nos passeios. Mas aí é preciso pensar primeiro que, de qualquer modo, é um local com história. E segundo, há sim locais, entre os locais que nós visitamos com os clientes, há locais de importância histórica que muitas vezes os clientes não sabem porque também nós não contamos. Também nos próprios locais há pouca informação sobre esses períodos antigos. E com isso é como se a história, o passado do Algarve passasse batido dos passeios. E, na verdade, se pensarmos bem, ao aprendermos um pouco da história do Algarve, passa a ser até mais interessante porque é mais fácil quando não há da parte do turista uma expectativa de que a gente conte qualquer história ou de que o passeio tem algum elemento histórico. E aí quando nós contamos, o turista se surpreende, é melhor quando a gente consegue contar uma história de um local que aparentemente não teria tanta história, do que quando nós explicamos muito bem um local já conhecido ou com uma história muito longa. Por exemplo, contar bem a história da Torre de Belém é uma obrigação nossa, porque essa história é muito bem documentada, a visita na Torre de Belém ajuda a esclarecer. Agora, como que a gente consegue contar bem a história de uma região que a gente quase não fala sobre o seu passado, sobre os seus monumentos na visita, que é o passeio pelo Algarve? Então essa aula aqui hoje, na verdade, é uma forma de acrescentar um elemento no passeio pelo Algarve que, justamente por os turistas não esperarem esse conhecimento, não esperarem essas informações, pode dar uma força maior, sabe? Pode agradar ainda mais ao turista durante o seu passeio saber que o Algarve também tem sua história, que o Algarve foi muito importante para Portugal em certos momentos da história portuguesa e como aquelas cidades surgiram, já que são cidades hoje procuradas pelo mundo todo praticamente. Então vamos fazer aqui um apanhado geral, vamos resumir o Algarve como região, justamente porque como a visita lá ocorre às vezes em diferentes cidades, eu vou tentar aqui fazer um mapeamento dessas cidades com algumas das características históricas, primeiro gerais e depois específicas de cada um desses locais. E vou sugerir um local específico para um passeio com os clientes. Então vamos começar com a história do próprio Algarve. Algarve é o nome dado à região de Portugal, ao extremo sul de Portugal, como sabemos, claro. E o termo, em árabe, designava algo parecido como o oeste, ao oeste, ou seja, a região mais a oeste da Europa, nós estamos falando. E por isso também, nossa aula aqui hoje vai seguir um pouco dessa designação a oeste, e nós vamos explicar o Algarve de oeste para leste. O que significa isso? Do Cabo de São Vicente à fronteira com a Espanha. Vamos fazer o percurso nesse sentido, que eu acho inclusive que é o melhor sentido para conhecer o Algarve. Bom, isso eu vou falar depois. Vamos começar com a origem dessa região e como ela se tornou parte do território português, porque tem umas diferenças. Por exemplo, o Algarve, durante muito tempo, o Reino de Portugal era designado Reino de Portugal e Algarves. O Algarve é a última região conquistada pelos portugueses. E agora eu vou contar um pouco dessa história, não que seja um conhecimento que seja importante passar diretamente aos turistas, mas que deixa vocês com uma informação melhor sobre aquela região,
com um conhecimento um pouco mais aprofundado de como as coisas se desenvolveram ali. E com isso também, ao conhecermos mais o Algarve, conhecemos mais Portugal, conhecemos mais a história das outras regiões. Uma coisa está sempre ligada à outra. O conhecimento nunca é descartável ou funciona só por um lado. Por isso, podemos dizer o seguinte: o Algarve, assim como todo o território português, como já venho falando, pertenceu ao Império Romano. Algumas cidades, teve uma cidade muito próxima ao que hoje é Lagos, que foi uma cidade grande romana, e desde o Império Romano é de fato o extremo do continente, o ponto último para quem vivia na Europa, né, como se fosse o fim do mundo. Mas o Algarve vai ser rapidamente dominado pelos os romanos, vão viver até, como nós já falamos aqui, até o século IV, esse território vai ser romano. Depois caem os romanos, surgem os visigóticos lá, o do Dom Rodrigo, da história de Nazaré, o rei visigodo. Os visigodos vão dominar aquela região até que os árabes entram e, conforme aconteceu em outras regiões do território português, também vão dominar o Algarve. Isso vai funcionar assim, o Algarve vai ser território árabe durante muitos e muitos anos, até que em 1249 vamos ter a tomada do Algarve pelos portugueses. Parece uma data simples, pode não significar nada, falar assim, olha, o Algarve passou a ser português a partir de 1249. Sim, podemos só falar isso, os clientes já ficam com uma data na cabeça e resolvemos mais ou menos a questão da origem do Algarve. O nome Algarve significa oeste e foi reconquistada pelos portugueses em 1249. Só que se a gente pensar, aí mais para aprendermos um pouco mais sobre a história de Portugal e refletirmos de como esse território foi ganhando a dimensão e a forma como ele tem hoje, 1249 significa que o Algarve foi conquistado 102 anos depois da conquista de Lisboa. Ou seja, precisaram mais de 100 anos para que a região sul de Portugal fosse reconquistada da mão dos muçulmanos. E por que isso? Isso porque aquela região, primeiro, se nós observarmos quando pegamos a estrada em direção ao Algarve e passamos do Alentejo, passamos ali de Castro Verde, né, já entramos mais perto de Almodóvar, quando nós chegamos naquela região, já nota-se, e aí principalmente depois que já entramos de fato no Algarve, uma vegetação, uma região muito mais montanhosa do que o Alentejo, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em Beja, né, extremamente mais plana do que o Algarve. Então você tem uma região muito montanhosa que dificultou muito a chegada do exército português até o Algarve. E o Algarve, por ser a região de Portugal mais próxima, não só da África, mas também do sul da Espanha, tinha uma concentração de vida islâmica, de uma rotina de vida e uma cultura islâmica muito mais intensa do que as outras regiões de Portugal. Então a conquista do Algarve demora muito. E os portugueses vão conquistar o Algarve como? Eles vão entrar, vão subir essas montanhas que levam até o Algarve e vão sair destruindo as cidades, como fizeram, por exemplo, na conquista de Santarém, na conquista de Lisboa, né, onde eles de fato tomaram de assalto, né, as cidades. Não, a conquista do Algarve não vai acontecer dessa forma. Agora, eu voltei no tempo 100 anos para falar que o Algarve demorou mais ou menos 100 anos desde a conquista de Lisboa para se tornar um território cristão. Agora, porque vai ser conquistado em 1249, enquanto Lisboa foi conquistada em 1147. É um arco temporal longo aqui. Se nós voltarmos só um ano, 1248, um ano para trás e alguns quilômetros para o lado, nós vamos ver que 1248 é também o ano em que em que os cristãos conseguem tomar a cidade de Sevilha. Sevilha, que era uma das grandes cidades árabes da Andaluzia,
é conquistada pelos cristãos em 1248 e um ano depois é conquistado o Algarve. Não é coincidência. Isso que a história ajuda a gente a entender. Não é uma coincidência. Por quê? Naquele momento, e aí é uma história muito mais longa, um dia, quem sabe, eu faço uma explicação sobre a presença dos árabes no território português e espanhol, mas o que vai acontecer nesses anos aí de 1230 a 1240, é que dentro da comunidade árabe vai haver um grande conflito. Vai haver um conflito árabe no norte da África e vai haver um conflito árabe no território europeu. E os próprios reis europeus também estimulavam esse conflito dentro da comunidade árabe. Então, devido a esse esfacelamento da sociedade, do governo árabe, ficou fácil tomar Sevilha e mais fácil ainda foi recuperar o Algarve. Por quê? Porque, na verdade, o Algarve foi entregue pelos árabes. Na verdade, não houve uma tomada militar no Algarve. O rei Dom Afonso III, que é o rei de Portugal nesse momento, ele substitui o irmão dele, Dom Sancho II. Dom Sancho II sai do poder e entra Dom Afonso III. E o ano de 1249 ele está começando ainda o seu reinado. E aí ele vai para o Algarve para testemunhar essa conquista do Algarve, mas assim, não era nem uma guerra, era simplesmente a passagem daquelas cidades para o domínio português. Mas, na verdade, essa história é um pouco longa, tá? Mas eu estou contando porque temos esse tempo aqui para destrinchar um pouco melhor a história do Algarve, para a gente conseguir entender por que ele é o que é hoje. Mas, na verdade, quando Portugal consegue recuperar o Algarve não vira português. O Algarve se torna espanhol. Aí é uma questão de reis. O rei de Portugal, para pedir o apoio do rei da Espanha, prometeu que no futuro, se aquelas terras do Algarve fossem recuperadas, seria dada para a Espanha. E aí o rei espanhol ofereceu outras coisas em troca. Só algum tempo depois, algumas décadas depois, é que de fato o Algarve vai para a mão dos portugueses. Tá? Aí sim, nós podemos dizer que em 1249, nós temos a conquista do Algarve, mas podemos dizer que de fato, assim, em 1290, nós temos um Algarve cristão, um Algarve de fato já português nas suas cidades. Os reis de Portugal davam a carta dizendo: olha, esse local existe a partir de agora como cidade portuguesa e vai funcionar assim, a pessoa responsável é essa. E aí surgiam as cidades do Algarve, ou seja, o começo do Algarve como uma região de Portugal se dá no final do século XIII, depois dessas mudanças. Tá? Então assim surge o Algarve. Mas o que vai acontecer? Justamente pela localização afastada das cidades do Algarve, pela dificuldade de se chegar até o Algarve só vai se tornar de fato um local importante para Portugal. Vejam bem, a conquista acontece em 1249 e eu vou dar uma outra data aqui agora. O Algarve só vai se tornar relevante para a política nacional portuguesa a partir de 1415, quando o infante Dom Henrique vai viajar para Ceuta, vai começar a conquista da África, né, a exploração da África pelos portugueses. Aí, a partir deste momento, sim, teremos uma povoação do Algarve aos poucos. Até mesmo o infante Dom Henrique, que é filho de Dom João I, que é o grande símbolo do início das navegações portuguesas, temos que lembrar que o infante Dom Henrique está na frente do Padrão do Descobrimento, no grande monumento, e está também bem em frente ao Palácio da Bolsa no Porto, porque ele teria nascido ali, próximo à Ribeira do Porto, e ele aponta em direção ao oceano lá no Porto. Então é um homem extremamente ligado às navegações. E o infante Dom Henrique já escrevia em algumas cartas sobre a dificuldade de povoar a região do Algarve.
E ele precisava povoar a região do Algarve, porque a partir dessa época, o início da viagem dos portugueses para a África, a partir desse momento é preciso que a costa sul de Portugal seja povoada, porque os navios vão passar por ali. Os navios vão parar naquela costa. Então o Algarve começa a ter muita importância. Veja como que o cenário muda. No meio da Idade Média, aquilo é conquistado, mas fica parado. Na medida que o país começa a desenvolver a navegação, o Algarve adquire importância, certo? E aí, nós vamos agora começar essa visita de oeste a leste, já que conseguimos identificar o momento exato aonde o Algarve começa a ser desenvolvido. 1415, estamos falando de século XV, né? 1415, século XV. Mas o que vai acontecer é que esse desenvolvimento vai continuar ao longo dos séculos. Mas ainda é no século XV, e isso prova o desenvolvimento daquela região, que vamos ter a fundação do mosteiro, da instituição religiosa de São Vicente, o convento de São Vicente, localizado na ponta do Cabo de São Vicente. É justamente do século XV. Em 1415, o infante Dom Henrique vai para a costa do Algarve e ali começa a navegação para a África, ali começa um ponto comercial com a África. Com isso, o Cabo de São Vicente é transformado num convento de São Vicente. E ali você tem o desenvolvimento de uma ordem religiosa durante algum tempo, e essa ordem religiosa é colocada no Cabo de São Vicente, não é com o propósito de habitar aquela região, na verdade, mas com o propósito de manter uma presença cristã ali no extremo ponto do território português. Podemos lembrar que o Cabo de São Vicente, antes da chegada da Ordem de São Vicente ali, havia sido, ainda no Império Romano, descrito como promontório sacro, ou seja, Monte Sagrado, né? Vamos traduzir diretamente, Monte Sagrado. E ali cerimônias religiosas dedicadas provavelmente a Saturno, as chamadas Saturnadas, como eram chamadas as cerimônias a Saturno. Bom, depois disso, o promontório sacro, chamado assim durante aquele período, vai ser visto como o fim do mundo por muitos povos, pelos árabes, por exemplo, porque de fato do Cabo de São Vicente já não avistamos mais nenhuma terra além. É dada a autorização no final do século XV a Ordem Franciscana, que vai se estabelecer especificamente ali a partir de 1516 no local hoje conhecido Cabo de São Vicente. E o nome São Vicente, bom, se a ordem que vai ficar ali é franciscana, é estranho porque o cabo chama Cabo de São Vicente, não é Cabo de São Francisco. Por que isso? Porque foi ali, naquele local, antes da chegada dos franciscanos. Eu estou dizendo que os franciscanos começaram a ocupar ali junto com o período das navegações, 1500, mas muito antes disso, para aquele local, segundo a história que se conta, teria sido levado os restos mortais de um mártir religioso cristão que estava enterrado em Valência, chamado São Vicente, que depois em português fica São Vicente. Foi levado direto para o atual Cabo de São Vicente, antigo promontório sagrado, porque os árabes invadiram aquela região, a região da Espanha. Então é levado para lá, é levado para o Cabo de São Vicente, para o extremo oeste, igual a história de Nazaré, que já contei aqui, para o extremo oeste da Península Ibérica, o corpo desse mártir religioso, que foi o religioso do século IV, era mais antigo. Mas é no século VIII que esse corpo é levado até o promontório sagrado, como se chamava. Quando Dom Afonso Henriques está em guerra com os árabes, ele conhece essa história, descobre a história do corpo de São Vicente e ele manda buscar o corpo de São Vicente. Dizem que ele foi, inclusive, buscar o corpo de São Vicente no promontório sagrado, no Cabo de São Vicente, como chamamos hoje,
E nesse local havia uma igreja chamada Igreja do Corvo, que era onde celebravam-se cerimônias religiosas dedicadas a São Vicente. E a imagem do corvo continua sendo importante na história de São Vicente, porque de acordo com o que se conta, os corvos acompanharam a embarcação que levava o corpo de São Vicente com Dom Afonso Henriques. É por isso que na bandeira de Lisboa nós temos um barco com dois pássaros. Essa bandeira com esse desenho não faz referência às navegações portuguesas, faz referência à história do corpo de São Vicente, que foi levado do Cabo de São Vicente até Lisboa. Por isso temos a igreja de São Vicente em Lisboa. Tudo por causa dessa história que acontece lá no Algarve. Veja como que o Algarve tem muita história, na verdade, muita história. Bom, e é no Cabo de São Vicente, nesse momento já conhecido como Cabo de São Vicente, que os franciscanos vão fundar ali o seu convento e vão dar suporte constante a navegadores que circulam por aquela região até serem extremamente atacados pela pirataria durante o final do século XVI. E ali o seu convento vai ser bem destruído nesse momento. Depois isso vai sofrer amplas reformas, mas um marco que nós temos, de fato, é a construção do farol, já no século XIX, pela Dona Maria II, o farol lá das idas de 1840, 1846, que é construído e que vai proteger a costa algarvia, né? Então, com isso, nós temos ali a passagem para o local sagrado romano, para o fim da terra para os árabes, depois o local onde fica guardado o corpo de um mártir cristão, é levado pelo primeiro rei de Portugal para Lisboa. Ali é construído um convento de franciscanos, que é atacado por piratas, e depois naquele mesmo local é construído um grande farol, que hoje é um dos faróis mais potentes, né, do território da Península Ibérica. Então essa é a história do Cabo de São Vicente. E se a gente percorrer um pouco mais ali de carro, nós vamos nos deparar com outra grande construção, que é a Fortaleza de Sagres. E aí é mais uma história, porque é bem provável que algum turista com um pouquinho mais de conhecimento faça uma pergunta para nós que é a seguinte: então é aqui que funcionava a escola de Sagres? E aí vamos responder o quê? Seguinte, a Fortaleza de Sagres e a escola de Sagres. Eu vou explicar a história daquele local a partir dessa situação. Qual é a história que se conta normalmente? Contam que em Sagres, o infante Dom Henrique, o primeiro membro da família real a navegar, a impulsionar a navegação portuguesa, teria se mudado para Sagres e criado ali uma escola lendária de grandes navegantes de Portugal. Que Portugal só teria de fato desenvolvido a sua navegação posteriormente graças à escola de Sagres, onde foram formados os melhores navegantes. Bom, na verdade não é exatamente isso. Sagres é conhecida pela presença do infante Dom Henrique naquele local, e isso é documentado, porque o infante Dom Henrique vai viver os últimos anos da sua vida naquela região, Sagres, Lagos, vai frequentar aquelas regiões, e talvez pela presença dele, e por alguns instrumentos que a gente vê hoje, como uma Rosa dos Ventos que fica dentro da Fortaleza de Sagres, deduz-se que naquela região, junto com o infante Dom Henrique, ele levou ali um grupo de amigos, conselheiros, estudiosos que frequentavam com ele a região de Sagres, o Cabo de São Vicente, Lagos, e estudavam os fenômenos marítimos e continuavam os seus estudos e o seu empenho no desenvolvimento de um conhecimento ligado ao mar em Portugal, mesmo depois que o infante Dom Henrique já não navegava. Então, de algum modo, ele realmente dinamizou o conhecimento naquela região, mas não existiu a escola de Sagres como muita gente acha que existiu. O que existiu foi a presença do infante Dom Henrique naquela região e com isso a presença de matemáticos, cartógrafos, comandantes, navegantes, como eu vou falar aqui de alguns,
Então, essa presença existiu lá, mas não como uma escola de Sagres. Isso foi uma invenção do século XIX da história, que não é verdade. A fortaleza de Sagres que nós vemos hoje é uma fortaleza construída depois do terremoto. Porque o terremoto arrasa o Algarve, destrói muito o Algarve, mas, até porque o maior tremor aconteceu no sul de Portugal, então assim, o grande tremor ocorreu naquela região e por isso ela foi completamente destruída. A fortaleza de Sagres é uma construção posterior. Isso não significa que não havia lá uma construção anterior, havia, afinal essa costa do Algarve precisava ser muito protegida. E agora eu vou contar para vocês por quê. Bom, se nós seguirmos a oeste, vamos de oeste para leste, Cabo de São Vicente, Fortaleza de Sagres, primeira grande cidade que eu gostaria de destacar aqui do Algarve é Lagos. Por quê? Se eu pudesse destacar para vocês uma cidade que, para visitar no Algarve, eu sugeriria Lagos. Por que Lagos? Porque primeiro, pro lado das praias, tem ótimas praias, tem passeio de barco, e isso já garante para os turistas um excelente passeio. E terceiro, porque também historicamente Lagos é de todas aquela cidade que talvez tenha uma força mais importante na história de Portugal. Por quê? Foi em Lagos que, com o desenvolvimento da navegação a partir lá de 1415, com o infante Dom Henrique, é que vamos ver aquela região do Algarve ganhar um aspecto urbano que até então não tinha. Para vocês terem uma ideia, é de Lagos que Vasco da Gama parte para navegar para a Índia. Muita gente considera um padrão de descobrimento que se sai. No caso do Vasco da Gama, por exemplo, ele sai de Lagos, no Algarve. É ali o seu último ponto em Portugal, antes de partir para sua viagem. Gil Eanes, que é o navegador português responsável por dobrar, como se diz na língua da navegação, ou por cruzar, por dobrar o Cabo do Bojador, chega e vai para onde? Vai para Lagos contar a notícia, porque Gil Eanes vem daquela região. Então, um grande navegador da história de Portugal é de Lagos. E Lagos vai ser escolhida pelo infante Dom Henrique como uma área de desenvolvimento urbano, tá? E Lagos, de fato, a partir do período de contato direto entre o norte da África e Portugal, a partir das viagens que vão acontecer de Dom João I para frente, aí com Dom João II, Dom Manuel, Dom João III, todos esses reis que vêm posteriormente, aquela região de Lagos vai funcionar como um posto comercial muito importante. A chegada de produtos da África vão acontecer através de Lagos, o próprio comércio, infelizmente, de tráfico de escravos também, Lagos participa disso, tá? Não intensivamente como outras regiões, mas participa. Então Lagos vai ter um desenvolvimento maior. Não é à toa que a muralha de Lagos é desse período, do século XVI. Século XV é o desenvolvimento urbano, mas enquanto a cidade não tem uma vida urbana bem movimentada, não há por que ser protegida. Mas no momento que ela começa a ser desenvolvida comercialmente, que produtos de diversas regiões chegam até Lagos, é preciso protegê-la. E aí no século XVI, já com Dom Manuel e Dom João III, Lagos vai ganhar a sua muralha de proteção do centro da cidade. O terremoto que vai afetar a cidade em 1755 destrói a cidade, mas diferente, por exemplo, de Lisboa, Lagos é reconstruída um pouco ao modo de como ela era anteriormente. Então o que nós temos hoje de Lagos, embora seja uma cidade refeita após o terremoto, é uma cidade que conservou um pouco da estrutura existente no período anterior. Então, com Lagos, nós vemos o desenvolvimento urbano do Algarve, que depois das navegações, do período mais intenso da navegação, vai ter no século XIX do século XVIII, século XIX vai perder um pouco da sua importância.
Mas ali, entre 1415 e 1700, nós temos um desenvolvimento pujante da cidade de Lagos, ganhando a carga urbana que praticamente ela tem hoje. Tá? Então são construções, enquanto, por exemplo, nós falamos de Óbidos, que as muralhas podem ser do século XII, o Algarve tem esse desenvolvimento, por exemplo, das muralhas no século XVI, ou seja, um outro momento já da história de Portugal, né? Um momento que se volta para o mar. Passando de Lagos, nós não podemos esquecer que muito próximo a Lagos tem uma cidade que pode tornar o nosso passeio um pouco mais variado, para não ser só de praias, que é a cidade de Silves, que fica já no interior do Algarve. O Castelo de Silves é um testemunho dos poucos de Portugal sobre a riqueza e a quantidade de luxo que viviam alguns dos governantes árabes no território do Algarve no século XI, por exemplo. Naquele período, o Castelo de Silves foi extremamente desenvolvido. Pensamos aqui numa mini Alhambra de Granada, mas havia ali um desenvolvimento com animais exóticos ali dentro, caminhos de água. O Castelo de Silves foi descrito por alguns poetas árabes. Ou seja, aquela região de Silves se desenvolveu muito durante o período árabe. Foi um espaço quase autônomo, de governo autônomo, e depois, com a presença dos portugueses, os portugueses optaram por um desenvolvimento maior em outras regiões. Silves perde a importância. Mas, se num passeio pelo Algarve tiver algum turista que queira conhecer um pouco melhor a história dos árabes naquela região, o Castelo de Silves serve muito bem para essa explicação e também para dar um testemunho de um Algarve diferente, né? Bom, outra cidade que merece um destaque aqui nosso a respeito da sua história também é Albufeira, né? Albufeira também tem um pequeno centro. Albufeira foi uma das cidades do Algarve, pelo que se sabe, que teve uma grande proteção dos árabes, teve um grande desenvolvimento comercial e econômico. Podemos dizer assim, se Lagos foi a opção do infante Dom Henrique para o desenvolvimento do Algarve, Albufeira, durante o governo árabe, foi muito desenvolvida, foi um grande posto comercial. A gente sabe que a costa de Albufeira é enorme, então isso permitiu o desenvolvimento daquela região muito bem protegida pelos árabes, poucas vezes atacada, mas a gente hoje tem muito pouca ideia de como era essa cidade. Só sabe, por exemplo, que onde hoje é a igreja matriz de Albufeira era a antiga mesquita árabe da cidade, mas o terremoto também arrasou a cidade de Albufeira e com isso pouca coisa ficou de pé. Na verdade, pouquíssimas coisas ficaram de pé em Albufeira. Dizem que 20 casas de uma quantidade imensa ficaram de pé, e com isso Albufeira também perdeu o seu patrimônio histórico. E se a gente andar um pouquinho mais à frente, vamos chegar também a Faro. Faro, que também foi outra cidade que foi muito desenvolvida pelos árabes, muito desenvolvida, ganhou uma grande constituição urbana durante o período árabe, mas também vai ter um desenvolvimento bem grande durante o governo português, a partir do reinado de Dom Afonso III, que é o rei que vai reconquistar o Algarve em 1249. Essa reconquista se dá de fato com a chegada da corte em Faro, por exemplo, e ali vamos ter o desenvolvimento de um centro urbano em Faro, que ainda conseguimos visitar, né? Ainda há o núcleo antigo, esse centro histórico de Faro, talvez seja um dos melhores em conservação, pelo menos a gente consegue ter uma ideia da área muralhada de Faro. Então, com os turistas conseguimos fazer esse passeio. Como que eu posso traduzir tudo isso que eu estou dizendo em passeios? Poderia dizer o seguinte, que uma visita ao Cabo de São Vicente vai ser um tempo para a pessoa conhecer aquele local, dentro de 1 hora mais ou menos. O mesmo tempo mereceria a Fortaleza de Sagres. A cidade de Lagos é uma das cidades que eu digo que vale a pena a pessoa poder dormir, porque ali oferecem boas praias e você tem esse centro histórico ligado ao desenvolvimento da navegação em Portugal, né?
Então dali saem grandes navegantes. Ali viveu o Infante Dom Henrique, o primeiro grande navegante da história da família real portuguesa. Então, uma visita em Lagos merece uma explicação sobre esse contexto, além das praias. A passagem em Albufeira é uma questão de escolha, de rota, de se vai fazer passeios ou não, mas eu só quis destacar isso, a relevância de Albufeira durante o período árabe. Em Faro, a minha sugestão sempre é deixar os clientes próximos ao centro histórico de Faro, porque a cidade vai ter um desenvolvimento fora das muralhas muito grande no século XX, mas é no século XVI que a cidade do centro antigo de Faro vai ser desenvolvida e ainda pode ser visto, né, com a própria igreja de Faro, que também tem uma pequena capela dos ossos. Então, Faro conserva de alguma maneira uma parte da estrutura arquitetônica dos áureos tempos do desenvolvimento econômico do Algarve durante o período da navegação. E aí, aqui, nessa aula, que também tem um caráter de síntese da região do Algarve, eu quero incluir mais uma cidade. Eu falei de Silves como exemplo de uma cidade que pode mostrar um pouco do que foi o Algarve árabe, mas eu preciso incluir aqui uma outra cidade que, na verdade, é pouquíssimo conhecida pelos turistas, mas que eu vou explicar aqui, simplesmente às vezes para vocês também conhecerem, visitarem, entenderem um pouco como visões diferentes sobre a cidade e épocas diferentes vão construir locais completamente opostos. E eu estou me referindo aqui especificamente à Vila Real de Santo Antônio. Vila Real de Santo Antônio é uma cidade do Algarve, é um local do Algarve pouquíssimo visitado pelos turistas, mas eu vou contar essa história porque é uma história curiosa, é importante na história de Portugal, pouca gente sabe e talvez valha por uma passagem ali. Às vezes nós estamos saindo com os clientes, vamos levá-los até Sevilha, queremos parar para comer em algum lugar. Vila Real de Santo Antônio é um local diferente e que oferece uma história importante. Qual é essa história? No século XVIII, Portugal estava se desenvolvendo principalmente graças à mineração ao ouro de Minas Gerais, né, as minas de Minas Gerais no Brasil. No entanto, da metade do século XVIII para frente, esse ouro vai desaparecendo, Portugal já não tem tantos recursos, ocorre o terremoto de Lisboa que dificulta ainda mais a economia portuguesa e o Algarve já não é o Algarve do período das navegações, já é um território com uma população menor, que já não tem um desenvolvimento muito grande de agricultura. Bom, quando falamos século XVIII em Portugal, né, se eu falo século XVI, tem que vir uma vozinha e lembrarmos que século XVI é o século da navegação. Lembrar que o século XVIII tem uma vozinha que tem que nos lembrar assim: Sebastião José de Carvalho e Melo. Bom, uma voz tem que dar esse nome pra gente se a gente falar século XVIII em Portugal. Mas se esse nome ficar muito grande de lembrar, tem que ser uma voz dizendo assim: Marquês de Pombal. Porque não há nada, parece que não existe nada no século XVIII que aconteceu em Portugal sem que o Marquês de Pombal tenha participado. Então, se século XVI é navegação, Dom Manuel, Dom João III, no século XVIII é Marquês de Pombal. Por quê? Porque o Marquês de Pombal vai perceber, como uma pessoa muito ligada às questões de organização administrativa e financeira de Portugal, ele vai notar o fraco desenvolvimento econômico do Algarve. E ele vai ampliar, tentar melhorar a pesca da região e estimular a ida para aquela região de famílias de diferentes regiões do país para dinamizar a economia daquela região. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso criando alguns órgãos comerciais, mas ele vai fazer isso criando uma cidade também. O Marquês de Pombal vai criar uma cidade no Algarve em 1774. Em 1774 nasce Vila Real de Santo Antônio.
né? Os nomes fazem todos referência a Lisboa, à monarquia, ao santo português, e as ruas também, mas o que vai distinguir Vila Real de Santo Antônio de qualquer outra cidade é que é a primeira cidade de Portugal construída da maneira mais moderna que possa imaginar. É como se Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo Antônio, ele pegasse o plano da Baixa de Lisboa, que ele reconstrói, e fizesse uma cidade. Só que ao invés de ter que fazer uma cidade de ruínas, ele fez uma cidade do zero. E Marquês de Pombal, como eu já falei aqui, ele era um iluminista, um racionalista. Ele acreditava muito nas ideias racionais, num desenvolvimento racional da cidade, planejado, bem organizado, onde tudo fosse pensado aos mínimos detalhes. Então assim, Vila Real de Santo Antônio tem 41 quarteirões, quase todos eles do mesmo tamanho, com o mesmo ângulo, com as mesmas divisões. É uma cidade extremamente racionalizada desde o seu princípio. Isso representa totalmente as ideias do Marquês de Pombal. Então, se você visita Vila Real de Santo Antônio e depois se visita Albufeira, são duas cidades opostas. Uma construída a partir de preceitos árabes, porque todas as cidades do Algarve, de alguma maneira, respeitaram os traçados árabes, depois destruída pelo terremoto, reconstruída pela própria população, né? As regiões a região do Algarve foi reconstruída depois do terremoto pela sua própria população, não teve ali Marquês de Pombal interferindo como interferiu em Lisboa, mas o Marquês de Pombal vai inaugurar uma cidade. E é uma cidade que, se nós tivermos uma imagem de cima dela e conseguimos ver, vamos dizer que ela é toda ela quadrangular, assim, dividida quase como um grande tabuleiro de xadrez. É uma cidade racionalista e iluminista. É uma cidade que nasce no século XVIII, da mente de Marquês de Pombal. E é um dos últimos acontecimentos do governo dele, porque ele cria essa cidade em 1774. Em 1777, o Dom José, o rei com quem ele governava, vai morrer, e Marquês de Pombal vai escrever a sua carta de demissão, já que, como já falei aqui, a rainha que entra, Dona Maria I, detestava o Marquês de Pombal, ele já sabia disso, poupou os esforços, escreveu uma carta de demissão e foi embora da corte portuguesa, tendo criado uma cidade, tendo reconstruído outra e feito muitas outras coisas, mas ele sai de cena e a cidade que ele constrói, Vila Real de Santo Antônio, que ele construiu com a intenção que a cidade tivesse um desenvolvimento da pesca, vai entrar em declínio e dizem que inclusive e a cidade foi construída em cima de uma antiga, não era uma cidade, mas havia um vilarejo ali antes, mas quando Vila Real de Santo Antônio é construída não morava ninguém nele. De fato era um terreno inóspito. Então, e além do que, Marquês de Pombal marca a presença da corte bem próximo à fronteira com a Espanha. Estamos falando do rio Guadiana, da Foz do Guadiana, que dividia aquele território. Então, com isso, nós vemos que o Algarve se desenvolve, primeiro, ligado ao período medieval, e aqui preciso ressaltar um ponto que eu falei já lá no início da aula, que 1290 é o momento que o Algarve se torna de fato português, e eu digo isso porque será durante essa década que teremos um acordo, um tratado entre Portugal e Espanha, que fica completamente definida a fronteira Portugal-Espanha no sul. O rio Guadiana serve muito bem de definição dessa fronteira, mas fica estabelecido. Olha, daqui para cá, o Algarve, a parte que era árabe agora é de vocês, daqui para cá é de vocês, porque Portugal também tinha conquistado algumas terras que eram da Espanha. Então eles redividiram. Em 1290 nós temos o que se chama Raia. Raia é a divisão entre Portugal e Espanha, que é considerada uma das mais antigas da Europa e que é inalterada desde esse período. Desde o período de 1290 nunca mais foi mexida. Por isso que eu disse lá no início que o Algarve é português a partir de 1290. Um resumo aqui sobre o território e a região do Algarve. Nós podemos dizer que o Algarve demora
praticamente 100 anos depois da conquista de Lisboa para começar a ser reconquistado pelos portugueses. Essa reconquista, na verdade, é uma entrega de terras. Os árabes entregam as terras ao rei Dom Afonso III em 1249 e o governo português, na verdade, tem que passar essas terras para a Espanha porque havia um acordo entre os dois reis, até que no final do século XIII, para os anos de 1290, o Algarve é de fato todo ele português. E aí vemos o desenvolvimento daquela região, que vai demorar um pouco e só vai começar a ter o seu desenvolvimento maior a partir de 1415, com a chegada dos portugueses em Ceuta. A partir daí, as navegações só aumentam e a importância do Algarve como entreposto comercial, com a proteção militar que merecia por conta de constantes ataques de piratarias, sejam elas árabes, holandesas, inglesas. O Algarve era atacado porque muita riqueza chegava por aí, por aquela região. Então o desenvolvimento junto com as navegações e um desenvolvimento que vai só crescendo até que o terremoto destrói todas as cidades do Algarve mais importantes são destruídas e o seu retorno, a dinâmica da sua economia demora a se reerguer. Marquês de Pombal tenta fazer algo por ela ao construir uma vila completamente diferente de tudo que existia, a Vila Real de Santo Antônio, mas o Algarve só vai retomar de fato o seu poderio econômico com o turismo, que é um fenômeno que cresce e se desenvolve sobretudo a partir da metade do século XX. Aí sim o Algarve vai ganhar os traços que ele tem hoje, os pontos principais da nossa visita, mas agora, já sabendo essa história, podemos falar de um Algarve mais interessante, mais complexo, mais rico, com muito mais cultura, mas, claro, também vale pelas piscinas, pelas praias, pelos passeios de barco. E o território português tem de tudo, um pouco de história, um pouco de passeio, um pouco de descanso, e espero que essas aulas estejam ajudando vocês no desenvolvimento dos passeios de vocês. Até a próxima!